A gente precisa entender, antes de tudo, que a prova do Enem não é uma prova como as que vocês fizeram lá no ensino fundamental. Por exemplo, tem 10 questões numa prova, se você acertou 7, você tirou 7 pontos. Não era assim que a gente aprendeu? Só que quando chega no ensino médio, chega lá no pré-vestibular, a forma de cobrar os testes mudaram. A gente cobra agora coerência pedagógica. E um ponto super marcante que aconteceu no Enem 2022 foi isso aqui, ó. Um aluno que acertou 41 acertos tirou uma nota menor do que outro que tirou 32. Quem é que fez Enem ano passado? Alguns de vocês tiveram notas parecidas, não tiveram? Em relação ao número de acertos. Mas o TRI foi muito diferente de vocês? Pois é, varia pra caramba, né? Claro que algumas pessoas tiveram um TRI próximo, porque tem uma coerência parecida. Mas isso aqui é muito possível de aparecer no Enem, certo? Então a gente tem que ter em mente que um tópico deve ser lembrado todos os dias na hora que vocês estão estudando e fazendo a prova, que é coerência pedagógica, certo? É muito comum... Quem é que quer fazer medicina? É muito comum vocês que querem buscar o curso de medicina focarem em conteúdos mais complexos, né? Só que isso não necessariamente vai gerar a base para a tua nota. Vocês têm que acertar as questões fáceis, certo? E aquelas questões que são complexas, como, por exemplo, a parte de genética, a parte ali de eletromagnetismo, vocês acertam aquilo ali depois que acertarem as fáceis. Quem já ouviu falar nesse papinho aqui de fazer primeiro as fáceis e depois as médias? Ah, Daniel, isso aqui não é o foco da nossa mentoria de hoje, tá? Isso aqui é o básico, que todo mundo já sabe. Agora a gente vai entender como fazer isso, beleza? Aí só lembrando, o Enem, né, hoje a gente usa o TRI, e aquela prova que vocês faziam antigamente era o TCT, Teoria Clássica dos Testes. O número dos acertos, né, equivalia justamente ao número da sua nota. No TRI, não. A gente vai focar, antes de tudo, o quê? Coerência pedagógica, beleza? Então esse é o tópico que a gente vai forçar muito aqui agora. Quem aqui de vocês sabe o que significa, de fato, o TRI? Como é que ele funciona, como é que ele trabalha? Alguém sabe aqui mais ou menos como é que funciona? Pedro ali falou que sabe mais ou menos. Eu tenho um exemplo aqui, Rodolfo, que é muito bom para explicar o TRI, certo? Pô, massa. Bora fazer esse... Nisso daí você vai precisar escolher alguém da plateia. E vou ficar de costas, tá? Para não, Pra não ter A ideia aqui é o seguinte. Eu vou escolher alguém aleatoriamente. Quer dizer, aleatoriamente não, eu que vou escolher, né? E aí o Daniel vai fazer algumas perguntas e através dessas perguntas ele vai estipular qual que seria a altura dessa pessoa, tá certo? E aí eu posso escolher algum de vocês, se alguém quiser se voluntariar para a dinâmica. Vamos lá, vou tentar não olhar aqui. Que eu vou chegar aí. E essa daqui, Rodolfo? Estão combinando aqui, tá? Vai lá, vai lá. Quem? Pronto, boa. Então vou chegar aqui no meu amigo. Foi escolhido? Passar aqui, foi escolhido, Daniel. Perfeito. Por que eu trouxe essa analogia do TRI? Vamos sentar aqui e aproveitar, né? Eu posso virar para o pessoal? Ei, Rodolfo, posso virar? Vai lá, faz a pergunta. Nem tô te vendo, cadê você? Boa, legal. Ah, Daniel, por que você fez essa analogia do TRI com a altura, né? Com a altura do indivíduo? Porque é assim que a gente vai explicar de fato como é que funciona a prova do Enem, certo? Isso. Olha só, eu trouxe algumas perguntas estratégicas ali para que a gente consiga estimar a altura desse suposto aluno que o Rodolfo escolheu aí. E a primeira pergunta que eu vou fazer é a seguinte, Rodolfo. Esse aluno que você escolheu, ele consegue enterrar uma bola de basquete na cesta sem pular? Vocês têm que ter essa resposta rápido, tá? E aí, será que o nosso colega aqui consegue? E aí, sim ou não? Então quer dizer que ele precisa pular para enterrar a cesta, né? E aí, dá a sua resposta aí. Eu acho que eu consigo. Vamos fingir que ele não falou que era ele o escolhido, né? Mas vamos lá. Se esse suposto aluno, ele não consegue enterrar essa bola, Rodolfo, sabe o que isso significa? Que esse aluno, que eu não sei quem é, ele tem menos de 2,30 m. É lógica essa resposta ou não? Ah, se essa pessoa não conseguiu enterrar a bola sem pular, então quer dizer que ele é menor que 2,30 m. Vamos lá, segunda pergunta. Perceba que eu tentei mensurar uma altura máxima. Agora vamos mensurar uma altura mínima? Rodolfo, vamos lá. Esse aluno que você escolheu, que eu não sei quem é, ele consegue passar por aqui, aquela brincadeira da corda, né? Sem se abaixar, sim ou não? Pessoal, ele consegue? Peraí, então quer dizer que eu estipulei uma altura mínima, né? Essa pessoa tem mais de 1,40 m. Perceba que eu consegui encontrar os limites da altura dessa pessoa? Está entre 2,30 m, abaixo de 2,30 m e acima de 1,40 m. Vamos melhorar essa pergunta, essa estimativa? Rodolfo, essa pessoa consegue
andar no transporte coletivo, sei lá, um metrô, um ônibus, segurando aquela barra superior ali ou não? E aí, pessoal, consegue? Sem ficar de ponta de pé, tá? Consegue? Beleza. Então essa pessoa tem pelo menos 1,73 m. Certo? Vamos lá, Rodolfo. Essa pessoa consegue... deixa eu ver, escolher outra pergunta aqui. Ela consegue pegar uma coisa lá na prateleira de cima do supermercado sem ficar de ponta de pé também? E aí, consegue? Olha Dá o que para eu fazer uma fiz. última pergunta, Daniel, inclusive. Se essa pessoa consegue ver o topo da geladeira sem ficar de ponta de pé. E aí? E aí? Aí pergunta aqui, geladeira, né? Uma geladeira tem algo em torno de 1,90 m, 1,80 m. Vamos lá, o que é que a gente estipulou aqui, Rodolfo? Eu vou fazer uma margem um pouco aberta. Mas esse suposto aluno ele tem entre 1,70 m e 1,80 m. E aí, faz sentido ou não? Claro que eu usei um intervalo de 10 centímetros, que o TRI em si, ele não vai dar um intervalo tão grande como esse. Ele vai dar um intervalo de décimos. Mas e aí, essa pessoa, Rodolfo, ele tem entre 1,70 m e 80 m? Rapaz, eu acho que tem mais. Quem é a pessoa? Ah, é aquilo ali, né? Fica de pé aí pra gente ver. 1,85 m. Qual é a tua altura? Vixe. É complicado. Vamos lá. Ele está entre 1,70 m e 1,80 m. Pronto, 1,83 m. Então, o que é que a gente fez aqui? A gente fez uma estimativa encontrando a altura máxima e a altura mínima. E essa diferença foi cada vez diminuindo, concorda? Eu fui fazendo perguntas mais restritivas. E é assim que funciona a prova do Enem. Imagina que você encontra aqui uma bateria de 45 questões e o sistema ele vai te dar uma questão que vale 480 pontos e você acerta. Depois ele te dá uma questão que vale 800 pontos e você acerta também. Então, é nesse jogo de acertar e errar, que o Enem consegue encontrar o teu TRI. Entendeu? Da mesma forma como eu fiz diversas perguntas aqui. Como é que é o nome do... Luiz Sorriso, boa. Como eu fiz diversas perguntas aqui para Luiz Sorriso, tentando encontrar a altura dele, é a mesma forma que o Enem vai fazer com vocês. Vai colocar uma questão que vale menos pontos. Opa, acertei. Então esse cara está acima disso. Colocar uma questão mais complexa. Ah, essa errou. Então ele tem um limite máximo. E é assim, a maneira mais fácil de vocês entenderem como funciona a prova do Enem, como é que funciona o TRI. E aí, fez sentido para vocês essa analogia? Perfeito. Isso aqui é o TRI. Agora, Rodolfo, só aprofundando aqui de maneira rápida, como é que funciona justamente essa nota, né, que a gente sai lá, aquele score final. A prova do Enem ele vai utilizar 3 parâmetros, tá? Parâmetro A, B e C. O parâmetro A significa uma taxa de discriminação. Como é que seria isso? Imagina que todo mundo aqui acertou as questões fáceis da prova. Então, significa que vocês têm base para começarem a acertar as questões difíceis. Então, todo mundo já está em média de 700 pontos. Só que o aluno lá de trás, ele acertou eletromagnetismo, que é uma questão que tem muita discriminação, uma questão que tem muito, um TRI muito elevado. Então, se ele tem uma coerência de notas baixas, né, feitas, quando a gente trouxer uma questão muito complexa, Rodolfo, e ele acertar, a nota dele vai disparar, certo? Então, assim, é importante acertar as questões difíceis? Sim. Mas para isso você tem que ter a base das questões fáceis, certo? Então aquele papinho de fazer as questões fáceis primeiro e depois as difíceis vem daí, da discriminação do parâmetro A, beleza? No caso, a pessoa vai fazendo as mais fáceis para garantir todo o pavimento para você poder acertar as difíceis, entendeu? Mas sabe que existe uma lógica nisso? É como se aqueles limites que Daniel estipulou aqui, você primeiro garantisse todos os limites mínimos para que você possa ter esse patamar já atingido e bem estabelecido para brigar pelos outros que são mais altos. Fez sentido para vocês? Sim ou não? E daqui a pouco a gente vai até explicar que isso de fazer as questões fáceis primeiro tem a ver até com a parte cognitiva. Também. É como se você estivesse se preparando para uma maratona. Você não vai sair logo nos primeiros 2, 3 quilômetros com um pace ali de 5, um pace de 6. Você vai fazendo uma cadência um pouco mais equilibrada para depois, em momentos específicos, você fazer um sprint. Não é assim que funciona? Então a gente tem que fazer a ginástica também ali da parte mental. Parâmetro B, como é que funciona o parâmetro B? Ali é a nota específica de cada item, certo? Se eu tenho uma questão do Enem que vale 700 pontos, o que significa dizer aquela questão valer esse valor, esses 700 pontos? Significa que você, que tirou uma nota, por exemplo, 700, tem uma chance muito alta de acertar aquela questão. Ah, Daniel, sabe quanto foi a minha nota do TRI ano passado em natureza? Fala aí.
minha nota foi 740 pontos. Beleza, então você tem chance de acertar todas as questões até essa nota, certo? Então, se o Enem perceber que você errou uma questão 420, mas a sua nota foi 720, então significa dizer que você foi incoerente. Então, cada questão tem um item, cada questão tem um parâmetro B, certo? E o C seria um parâmetro de chute, né? Existe esse dado também dentro da estatística, dentro da fórmula do TRI, que se por acaso você tiver uma coerência muito boa, uma coerência perfeita, e errar uma questãozinha única, a gente chama isso aqui na estatística de outlier, um ponto fora da curva, você não vai ser tão punido, certo? Então, se você está aqui falando, pô, Daniel, eu fiz 43, mas eu errei a questão mais fácil da prova, pode ficar tranquilo. Isso não vai prejudicar tanto a tua nota, beleza? Então, já para deixar vocês mais calmos, para não errar tipo uma questão besta e sair tipo no outro dia muito ansioso. Então, o Enem funciona assim, e inclusive a fórmula, né? E calcula essa brincadeira toda, não é nada simples. E aí eu tenho até uma pergunta, Daniel, sobre isso que você apresentou. A pergunta é a seguinte: por que então que na escola, na universidade, quando vocês entrarem lá, os testes não vão ser medidos dessa forma? E aí? A resposta é simples, isso aqui é extremamente complexo. Eu preciso de cálculos muito complexos para poder fazer a conta e aferir um resultado. E outra, não tem para que tanto sacrifício, tanto esforço para uma quantidade diminuta de candidatos. Isso quando a gente está falando do cenário de escola e falando do cenário de universidade, certo? Agora, quando a gente está falando de um exame em nível nacional, aí faz completo sentido essa diferenciação, porque aí eu vou ter distinções milimétricas entre pessoas para eu poder, né, ser mais justo em relação a acertos e erros. Por isso que a gente aplica no Enem, por exemplo, e não na escola, não na universidade, tá certo? Perfeito. Inclusive, ó, se a gente for falar sobre Enem a partir de agora, aquilo ali tem que estar muito guardado na cabeça de vocês. O quê? Coerência pedagógica. Beleza? Coerência pedagógica. Você tem que estudar com a coerência pedagógica. Ali embaixo tem um resumo, né? Tipo, daquela simbologia mais simples de como você deve fazer a prova. Optar por acertar as questões fáceis e médias. E caso você acerte as questões difíceis, você precisa ter uma base. E aqui está a comprovação dos microdados, né? Perceba que a pessoa que acertou 32 acertos e teve uma coerência pedagógica perfeita, ela ficou com 898, certo? Agora, uma pessoa que fez 41, mal escolhido, olha qual foi a nota dela. O pior TRI possível, 896. Então, olha a comparação de uma pessoa que teve o melhor índice de rendimento para 32 e o pior de 41. Então, o microdado, né, ele explica isso. Pô, Daniel, se eu fiz 33 no Enem, será que eu me dei mal? Se você tiver uma coerência pedagógica muito boa, isso vai fazer toda a diferença. Beleza? Então, fazer simulado, como o Rodolfo falou, estudar a aula, fazer a revisão, vai fazer muita diferença nisso.